O programa Carioca está começando e olha só o que vai acontecer hoje. Você vai conhecer algumas opções de passeios culturais como a Casa d'Aros e o Parque das Juínas. E ainda alguns eventos que movimentaram o Rio de Janeiro. Então continue ligado porque o programa Carioca está entrando no ar. Se você gosta de museu e quer conhecer um pouco de arte latino-americana, vai adorar a Casa d'Aros. É uma super dica de passeio cultural. É neste bonito casarão histórico do século XIX, conhecido como Antigo Educandário Santa Teresa, que funciona a Casa d'Aros. O prédio tombado pelo patrimônio da cidade, considerado um dos marcos do neoclassicismo na arquitetura brasileira, foi totalmente restaurado para receber a arte latino-americana no bairro Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro. A gente contratou especialistas para restaurar madeira, restaurar as ferragens, restaurar os muros. Então, assim, foi um processo lento, porque é um patrimônio histórico, tem todos os processos. Mas hoje o resultado está aí, está lindo. Espero que as pessoas venham não só ver as obras, mas também ver e desfrutar da casa. A casa é muito linda. Eu acho que qualquer exposição aqui vai fazer um sucesso fantástico. Só para se ter uma ideia, todo o piso e cerca de 200 portas e janelas passaram por um minucioso processo de restauração. O telhado foi todo refeito. 30% das telhas originais foram recolocadas na frente da casa. São 12 mil metros quadrados prontos para receber pelo menos 2 exposições a cada ano. As obras que vêm para cá são escolhidas a partir do acervo da instituição que fica em Zurique, na Suíça. A Casa d'Aros começou com a coleção d'Aros Latinoamérica. É hoje uma das maiores coleções de arte contemporânea latino-americana da Europa. São mais de 112 artistas, mais de 1.200 obras. Ela toda fica numa reserva técnica lá em Zurique. E a ideia nunca é ela vir para cá, mas ela vem em ciclos expositivos, tá? O curador é o Hans Michael Herzog, ele sempre foi o curador da coleção. E ele é que escolhe quem será a próxima coleção, a próxima exposição que a gente vai ter. Colombianos é uma delas. São 75 obras de 10 artistas que abordam temas como violência, morte e vida, guerra, massacres e política. Logo na entrada, o espectador é surpreendido por um caixão nas cores da bandeira da Colômbia e uma linha branca no topo simbolizando a cocaína. A obra é do artista Fernando Arias, uma referência à infância num contexto de mortes na guerra contra o narcotráfico. Essa diversidade de pesquisas e técnicas são reveladas ao público através de instalações, vídeos, fotografias, objetos, performances e obras acústicas da coleção d'Aros Latinoamérica. É uma exposição pesada, densa, mas muito rica, com muitas possibilidades, desde a abertura até as salas menores. Muito legal mesmo. A Casa d'Aros é, sem dúvida, mais um espaço de arte, educação e comunicação que chega ao Rio de Janeiro com o objetivo de mostrar e divulgar a arte latino-americana contemporânea, tanto para cariocas como turistas. São 16 salas que recebem obras de diversos artistas. Essa instalação aqui é de José Alejandro Restrepo. Retrata a história sem fim de opressão e violência através dos bananais. 25 cachos ficam pendurados numa sala e, com o tempo, entram em processo de amadurecimento. Imagens televisivas dos massacres ocorridos nas últimas décadas também são mostradas pelo artista. Esses estudantes de teatro, que estão acompanhados de uma professora, visitam a casa pela primeira vez. A ideia aqui é fazer uma experimentação, tentar acertar as formas, tamanhos e cores das obras de olhos vendados. Eu dou uma aula de performance e está tendo aqui uma exposição sobre artistas performáticos e visuais colombianos e a gente está aproveitando para fazer um experimento performático onde os alunos veem as obras vendados, só tem um aluno que vê de fato a obra, ele descreve para os outros que imaginam a obra e depois todos olham e veem se o imaginário bate com o que eles viram de fato.
Uma outra opção para os visitantes é a exposição Arte e Educação, que acontece neste outro ambiente. Aqui é possível acompanhar as atividades que a casa realizou de 2007 a 2012, período da restauração do prédio. Uma exposição de fotos que foram produzidas pelas próprias crianças moradoras da favela da Maré, no Rio de Janeiro, é uma das atrações. A fotografia de Nossa Senhora das Graças, feita por Vicky Muniz através de uma instalação com entulhos da reforma do casarão, também chama a atenção de quem passa por aqui. A casa tem ainda auditório com capacidade para 100 pessoas, café-restaurante e uma biblioteca com 5.000 livros. Oficinas, programação audiovisual, conversas com artistas e cursos também fazem parte da programação. A gente tem vários turistas visitando a casa, mas a gente também tem jovens, estudantes, gente da região. Então, assim, a casa está aberta para qualquer um que quiser visitar. Estátuas, objetos religiosos e muita música. A Expo Católica é uma parceria da Arquidiocese do Rio de Janeiro com os governos federal, estadual e municipal. O evento promove a evangelização através de uma feira de produtos católicos. Completando 10 anos em 2013, essa edição acontece pela primeira vez no estado do Rio de Janeiro, paralela à Jornada Mundial da Juventude. A jornada, que aconteceu no Rio, reuniu 3,5 milhões de católicos de mais de 100 países. Já na Expo Católica, podiam ser encontrados artigos religiosos de vários tipos, e eles estavam à venda. Estátuas de imagens religiosas, vestimentas, acessórios, livros e móveis para igrejas eram alguns dos destaques. Um dos expositores da Expo Católica, a Toca de Assis, trazia lembranças como terços, pulseiras, chaveiros e pequenos potinhos, como este, com passagens bíblicas no interior. O nosso trabalho da Toca de Assis é representar, na verdade, a fraternidade, né? Toca de Assis, ela vende os produtos que os filhos e as filhas da pobreza fabricam com o trabalho que nós fazemos, que é não sem fins lucrativos, com o trabalho com os moradores de rua. A música era a principal atração no espaço Botafé, com a apresentação de vários artistas. O que se destacou foi Altemar Dutra Júnior, que une a fé e a música popular brasileira. Maravilhoso! De Deus, de amor, de muito carinho, muita ternura. Muito bom, bom demais! Outra atração do evento foi a Rota da Fé, um espaço que destacou o turismo religioso em alguns estados brasileiros. Réplicas de igrejas católicas, como a Nossa Senhora Aparecida, que fica no estado de São Paulo, e da Nossa Senhora de Nazaré, que representava o estado do Pará, chamaram a atenção. Poder expressar através da temática e apresentar o nosso Círio de Nazaré. Círio de Nossa Senhora de Nazaré, são 2 milhões de pessoas que participam no segundo domingo de outubro. Então, nós trouxemos numa parceria o Governo do Estado, Paratu e Secretaria de Estado e a Arquidiocese de Belém, a imagem peregrina. E para quem não pôde ver o Papa de perto nas ruas, a Expo Católica deu um jeitinho. A primeira Expo Católica no Rio de Janeiro só recebeu elogios do público que participou do evento. Eu estou achando muito lindo, é uma providência do céu para nós, para reavivar a nossa fé, para nos reunir. Muitos conhecimentos, por exemplo, esse livro que eu estou vendo aqui, né? É excelente. As novidades que acontecem no Brasil estão aqui, né? Muita diversidade, muitos stands, está muito bom. Voltamos já com mais programa Carioca. Voltamos com o programa Carioca e vamos conferir o que rolou no Fórum de Mídia e Sustentabilidade.
Sustentabilidade, uma palavra que foi ouvida muitas vezes durante a conferência Rio+20. Após um ano de evento, a imprensa brasileira se reúne no Fórum Mídia mais Sustentabilidade para discutir sobre o tema e para elaborar novas pautas para que sejam debatidas nas redações dos meios de comunicação. A Rio+20, a maior conferência da ONU realizada em junho de 2012, reuniu a imprensa mundial. A discussão agora é o relatório final da Rio+20, que tem como tema o futuro que queremos. O termo sustentabilidade faz referência às diversas formas de se manter a preservação ambiental, aproveitando através de recursos próprios os materiais já existentes, como os lixos que podem ser reciclados e transformados em energia. O jornalista André Trigueiro, da Globo News, foi o palestrante e falou sobre o assunto. Ao desafio tecnológico que está colocado no dia a dia, que é transformar resíduo ou rejeito, ou efluente, aquilo que é descartado como desimportante, sem utilidade ou serventia, em matéria-prima ou energia. Na visão de ambientalistas, a imprensa brasileira tem papel fundamental para que a sustentabilidade seja, de fato, percebida pela população. Fiscalizar, cobrar e divulgar o que está acontecendo ajudam para que o Brasil esteja engajado nas melhorias ambientais. Eu acho que a imprensa pode ajudar em 3 pontos. O primeiro ponto é dar visibilidade aos problemas e às soluções. O outro papel muito importante que a imprensa tem é de dar um alto-falante para as questões. Então, muitas vezes você não consegue uma ação de uma empresa, ou de governo, ou de uma comunidade, e quando isso é manifestado pela imprensa, você consegue uma ação. E o terceiro papel que eu acho que tem é o papel de ficar em cima e ver se aquilo que está sendo dito é realmente aquilo e qual é a história por trás do fato. 705 acordos foram firmados durante a conferência da ONU e muitas promessas de mudanças foram feitas. Quando será que vamos começar a ver de fato as mudanças deste fórum? A partir da discussão, do fomento da discussão, né, e de casos que já existem, de apresentação de casos que já existem, é que nós vamos cada vez mais desenvolver e efetivamente ter um resultado, né? Após as discussões, é aguardar para ver. Mas cada um deve fazer a sua parte em busca do futuro que queremos. É aqui, no Museu do Meio Ambiente, no Parque do Jardim Botânico, que está aberta para visitação a mostra fotográfica Gênesis de Sebastião Salgado. Todas as 245 fotografias são em preto e branco, uma característica do trabalho do fotojornalista. Sebastião Salgado capturou essas imagens em 8 anos de viagens pelos lugares mais distantes e selvagens do planeta. São animais, montanhas, desertos, geleiras, florestas, tribos. As cenas impressionam quem visita a exposição. Eu achei interessante, né? A exposição é sobre o planeta extremo, né? Que são os locais mais extremos que a gente não tem a oportunidade de ver isso sempre. Achei interessante as diversas culturas que ele mostra. A questão da natureza, da preservação, né? Ele vai mostrando que ainda existe muita coisa que a gente tem que preservar na natureza. As fotos são muito bonitas mesmo, mostram um olhar diferente assim, da natureza. Você não vê as cores por ele ter optado pelo preto e branco, mas você consegue entender as cores sem ver as cores. A mostra é dividida em 5 seções, separadas por cores, para dar destaque às regiões. Em Planeta Sul, as paisagens da Antártica, o mundo gelado que serve de habitat para pinguins e albatrozes. Na Santuários, imagens vulcânicas e a fauna das Ilhas Galápagos. Ganham destaque também as populações anciãs e diversos outros lugares em Nova Guiné, Sumatra e Madagascar. Em África, Sebastião Salgado mostra a vida selvagem do continente em países como Ruanda, Congo e Uganda. Tribos da Etiópia, a vegetação e o deserto também foram fotografados. O extremo norte da América e da Rússia aparecem na seção Terras do Norte. As fotos de ursos polares dão uma ideia das mais baixas temperaturas da Terra. Na Amazônia e Pantanal, a diversidade biológica dos trópicos. A flora e a fauna são exuberantes. Salgado registra também tribos isoladas do Pantanal,
a região do Rio Xingu. Nós temos esse sentimento de que a gente está no momento, porque são momentos muito característicos da natureza que ele conseguiu retratar. Paisagens intocáveis ainda pelo homem e o que a gente ainda tem que preservar, né? Muita coisa que ainda não foi destruída pela ação humana e eu acho bem interessante, imagens bem emotivas. Se dentro as fotos já encantam, neste outro espaço elas ganham uma atmosfera especial. Já que a exposição de Sebastião Salgado é uma grande homenagem à natureza, aqui do lado de fora o visitante pode conferir 52 fotografias que estão bem próximas das palmeiras imperiais do Jardim Botânico. As fotos em preto e branco se destacam e parecem ganhar proteção do verde vivo das árvores e plantas. Eu vejo como um encontro quase que sagrado, porque tudo isso que a gente vê vivo dentro do jardim, ele traz de uma forma tão real que as fotos também se tornam vivas, né? Parece que saíram do jardim e vieram aqui para o stand. Eu acho que é muito importante para os jovens hoje em dia, né? Toda essa tecnologia, a gente ficando o tempo todo no computador e poder vir aqui fora, no ar livre, no meio do mato, assim, e ver todas essas fotos muito lindas de todos os lugares do mundo. Eu acho muito bom. Não saia daí! No próximo bloco vamos conhecer o Parque das Juínas. A gente já volta. Voltamos com o programa Carioca e vamos conhecer um antigo casarão que abriga em suas ruínas um centro cultural que movimenta o bairro de Santa Teresa. Uma pequena serra em meio à cidade maravilhosa. O bairro Santa Teresa tem uma localização privilegiada no Rio de Janeiro. Vielas, ladeiras e escadarias compõem o cenário desse lugar que, com o tempo, foi se tornando uma referência cultural e turística dos cariocas. Até a década de 40, luxuosos casarões foram construídos aqui, em Santa Teresa. Muitos deles continuam intactos, mas apenas um preserva sua beleza através de ruínas e mantém a tradição de promover a cultura carioca. É o Parque das Ruínas. O casarão, que hoje é um centro cultural municipal, pertenceu a Laurinda Santos Lobo, uma mulher rica e elegante que durante décadas fomentou a cultura no bairro e alimentou a boemia carioca. Depois da morte do tio, ele deu essa casa para ela. Ele era um médico, né, um Murtinho Nobre. E ela ficou aqui morando alguns anos nessa casa, fazendo eventos, participando de coisas de cultura. Há histórias de que grandes saraus aconteciam na mansão. Laurinda recebia grandes escritores e artistas. Conta-se até que Vila Lobos era um grande frequentador da casa. E depois da morte dela, em 1946, isso ficou abandonado, porque ela não tinha para quem deixar essa casa. Então, o que aconteceu? Isso ficou abandonado, houve saques, roubo, isso virou antro de bandidos e o pessoal de Santa Teresa ficou preocupado, principalmente os vizinhos, né, que estavam sendo roubados e marginais se instalaram aqui. Virou ponto de drogas, então eles resolveram chamar a prefeitura e a polícia para tirar o pessoal daqui. Este imóvel foi reformado e inaugurado em 1997, ganhando ares mais modernos. A obra do arquiteto Hernani Freire manteve algumas partes das ruínas e agregou alguns ferros e vidros que deram ao lugar um toque de sofisticação. A mistura entre o antigo e o moderno chamam a atenção dos visitantes. Subindo as escadas em meio às ruínas, no último andar é possível apreciar a vista no mirante. O Rio de Janeiro em uma vista incrível. É possível ver o Pão de Açúcar, a Catedral de São Sebastião e olha os Arcos da Lapa vistos do alto. E não é só isso. O jardim em volta do casarão completa o ponto turístico, um espaço de lazer para adultos e crianças. É um lugar família, porque ali em cima tem um café, tem uma vista bacana. Então é um lugar que você pode vir sem erro, que sabe que vai estar tudo tranquilo, vai estar tudo certo, né? O Centro Cultural Municipal Parque das Ruínas ainda possui uma sala de exposições e um palco ao ar livre, onde acontecem apresentações musicais, de teatro e performances.
No ponto mais alto de Santa Teresa, a herança de Laurinda dos Santos Lobo pode até estar em ruínas, mas continua proporcionando aos cariocas uma oportunidade para celebrar a cultura e, claro, contemplar a beleza do Rio de Janeiro. Pelo segundo ano consecutivo, o Rio de Janeiro recebeu a Artigo Rio, um evento de arte contemporânea que contou com a presença de galerias renomadas e iniciantes, voltadas para um público novo, que começa a ingressar no mundo das artes. Eu acho que é importante esse tipo de evento, não só para o Rio, como para os artistas, para as galerias, para o público em geral, saber que a arte é para todo mundo, em qualquer lugar do mundo é assim. O artista Camille Cachani contou o que representa as suas obras apresentadas no evento. Na verdade tem muita referência, autorreferência, tem algumas referências biográficas, de infância. Tecnicamente são todas assemblagens ou às vezes esculturas ou misto dos dois, esculturas em madeira junto a objetos que eu acabo acoplando ao trabalho, transformando, recortando, remontando. A Feira de Arte Contemporânea, que aconteceu no mês de julho, trouxe uma nova dinâmica e conceito para o circuito de arte do Rio de Janeiro. Com obras a partir de R$300, o diretor da Feira de Arte, Alexandre Morucci, mostrou que é possível comprar peças de arte por um preço acessível. E ele ainda explicou o que o motivou a criar a Artigo Rio. Com o crescimento do mercado de arte no Brasil, grandes feiras, a presença dos artistas brasileiros no mundo todo de uma forma muito intensa, a gente foi criando espaço no mercado para que houvesse também o olhar para um determinado nicho, que é você ter obras de artistas em começo de carreira ou mesmo artistas já consolidados, mas num material mais acessível, que possa um público novo, um público que está começando a se voltar para isso, seja até a nova classe média, e que hoje a gente tem que dar instrumentos de acesso do mercado, e do circuito de arte, para que as pessoas saibam que existem alternativas além daquilo que normalmente se propaga, que a arte é caríssimo e que as obras são coisas de classes abastadas. Então a gente tem que quebrar esse mito. E o público que compareceu ao evento se mostrou bastante satisfeito. Realmente me surpreendeu. Assim, obviamente eu já esperava coisa maravilhosa, muitas coisas maravilhosas, mas está assim um nível altíssimo. Eu acho muito legal, tá aumentando a quantidade de exposições aqui no Rio. Estou começando, vi a primeira, segunda galeria ainda no momento e estou achando bem interessante. Com um público de cerca de 10 mil pessoas no ano passado, a Feira de Arte não tem como objetivo apenas vender obras de arte. O mais importante é colocar, em geral, para as pessoas em geral, que a arte é algo que pode ser acessível e acessado também, se você der instrumentos, Na verdade, criar uma amálgama de relações entre público e produção de arte. Aqui também foi possível se identificar com o atual momento vivido pelo país e ainda fazer parte da obra. Procurei trazer para cá essa experiência toda de vida e esse momento todo que a gente está passando na sociedade brasileira, de manifestações e discussão sobre direitos enfim, sobre tudo que está acontecendo nesse momento do país, permitindo que as pessoas também acompanhem, se manifestem no trabalho, interagindo com a obra. Hoje o nosso cenário foi o Aterro do Flamengo. O Parque Brigadeiro Eduardo Gomes, popularmente conhecido como Aterro do Flamengo, foi construído sobre aterros sucessivos na Baía de Guanabara. Teve sua inauguração no ano de 1965 e estende-se do aeroporto Santos Dumont, no centro da cidade, ao início da Praia Vermelha, na Zona Sul. Ao longo do caminho, percebemos alguns locais que se destacam, como o Monumento às Pracinhas, a Marina da Glória e o Monumento a Estácio de Sá. O aterro é um ótimo lugar para quem gosta de praticar esportes ao ar livre, sem contar na maravilhosa vista. E é com essa maravilhosa vista que eu me despeço. Mas não deixe de nos acompanhar pelo site etv.uniswan.edu.br. A gente se vê em uma próxima edição. Tchau, tchau!